Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo, em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a contratação do zagueiro Bruno Viana do Flamengo e quantos o Cruzeiro deve receber por conta dessa negociação, propostas de equipes paulistas pelo zagueiro Kaká, a chegada do lateral esquerdo Alan Ruschel e também do Marcinho a Belo Horizonte e quando eles deverão ser anunciados pelo Cruzeiro, além de algumas propostas pelo Marcelo Moreno, equipes que vão disputar a Libertadores nesse ano de 2021. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Iremos começar falando sobre o Marcinho, que nesta última sexta-feira, já na tarde, ele desembarcou no aeroporto de Belo Horizonte. Bom, o atleta que já vinha tendo uma encaminhação de contratação por parte do Cruzeiro há pelo menos uma semana e assim, já tinha fechado todas as papeladas já no início dessa segunda-feira. E desde então só estava esperando assim o Cruzeiro quitar aquela dívida com o PSTC lá do Paraná para anunciar de forma oficial a contratação do atleta. E bom, ele que foi o primeiro assim a chegar em Belo Horizonte, porque no caso do Matheus Barbosa, que o próprio Avaí já confirmou na noite de quarta-feira a contratação por parte do Cruzeiro, mas que até o momento não teve nenhuma interferência ou divulgação oficial, porque o Cruzeiro está proibido de registrar jogadores no mercado. E bom, com esses atletas já chegando em Minas, não duvido nada que o Cruzeiro deve resolver essa situação lá com o PSTC do Paraná, no máximo até segunda-feira, e poder anunciar os jogadores ao longo dessa semana. Já que dia 15 também é a reapresentação dos atletas e não acho que o Cruzeiro vai ficar enrolando demais para registrar esses jogadores, como foi por exemplo no caso lá do Mateuzinho, do Giovani e tudo mais. O outro que também vai chegar a Belo Horizonte no máximo até segunda-feira é o Alan Ruschel, que inclusive a Chapecoense também na sexta-feira postou alguma publicação lá se despedindo do atleta que jogou mais do que 6 anos pela equipe lá de Chapecó. Enfim, ele que foi um dos poucos sobreviventes daquele acidente aéreo lá em 2016 e tem uma grande identificação com o clube e sai assim de forma oficial após 6 temporadas. Que lembrando, ele jogou no Goiás em 2019, mas foi somente um período de 7 meses de empréstimo porque ainda tinha vínculo com a Chapecoense. E acho que o Marcinho deve sim ter muitas oportunidades, porque é um meia de 25 anos de idade e que foi muito bem no Sampaio Corrêa na última temporada. Já o Alan Ruschel, acho sim que ele pode ser o titular, porque o Matheus Pereira é um jovem promissor e ele é bem provável que o Felipe Conceição opte pelo jogador para fazer essa função na lateral esquerda e também vale lembrar que ele atua também de volante. Opa galera, então passando aqui para falar para vocês que já saiu o primeiro vídeo lá no outro canal, Jovem de Sucesso, e que eu vou deixar aqui o link na descrição e também o card que está aparecendo aqui agora na tela, porque estava dando erro lá no link e tudo mais. Aí vocês vão lá e dão uma olhada também nesse vídeo e que no máximo na próxima semana já vai sair vários lá para vocês, beleza? E bom, gostaria muito de pedir com a ajuda de vocês para esse novo projeto, que eu não vou deixar de lado aqui o canal e sim, assim, explorar ainda mais essa área do YouTube que eu gosto bastante, beleza? Ah, e também eu escrevi um livro recentemente chamado Jovens de Sucesso, 35 lições para você assim, prosperar na vida ainda novo. Bom, vou deixar aqui também o link na descrição e é muito interessante esse livro, porque caso vocês queiram dar uma olhada, está disponível na Amazon, tanto assim para a versão Kindle, caso você já tenha assinatura, e também caso vocês queiram comprar, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Valeu demais! Outro assunto importante é sobre o zagueiro Kaká. Bom, na tarde dessa última quinta-feira eu fiz um vídeo falando assim que ele estava bem próximo de ir para o futebol japonês e realmente isso é verdade. Mas já na manhã dessa sexta-feira o canal do Nicola fez assim um vídeo falando que algumas equipes lá de São Paulo têm interesse na contratação do atleta. Bom, não foi divulgado o nome da equipe, mas são no total 2 times que buscam a contratação de um zagueiro. Que se fosse olhar no mercado, seria ou o São Paulo, porque assim, tem algumas propostas pelo Arboleda, zagueiro que vem sendo titular, mas assim, queria vender ele por 30 milhões, 25 milhões de reais, e com esse valor iria pegar para contratar somente se fosse um zagueiro um pouco mais jovem, com bastante potencial, que o Kaká encaixaria perfeitamente lá no clube. E olhando também esse setor, outro time que poderia estar interessado é o Red Bull Bragantino e também o Palmeiras. Isso porque os dois estão
com algumas carências desse setor, mas sem dúvidas o principal deles é o São Paulo e o outro que é o Corinthians, isso porque ele vai perder o Jefferson, zagueiro que vinha sendo titular ao lado do Gil já na metade do ano. E seria interessante o Cruzeiro também vender ele para uma equipe com um pouco mais de visibilidade e manter o percentual do jogador. Porque não duvido nada ele ser vendido daqui uns 2 anos por uns 70 milhões de reais, que realmente possui bastante potencial. Esse ano de 2020 foi a segunda temporada dele nos profissionais do Cruzeiro, atuando de forma consistente e disputou 34 jogos e marcou 2 gols. Sendo um pouco mais afastado e reserva com o Filipão, que até o canal do Nicola falou que ele e o treinador não estavam se entendendo muito bem, porque se vocês lembrarem, após aquela vitória por 1-0 contra a Chapecoense fora de casa, o Kaká só foi ter a permissão para ver o nascimento do seu primeiro filho, porque o Filipão não queria deixar o atleta sair, mas acabou saindo de última hora, e se você for olhar praticamente daquele dia em diante, ele nunca mais foi o titular absoluto. Mas enfim. Outro assunto importante é sobre o atacante Marcelo Moreno. Bom, ele que deu uma entrevista ao Globo Esporte nessa última semana, falando que recebeu algumas propostas para deixar o Cruzeiro. Bom, algumas equipes foram 2 bolivianas que têm interesse na volta do jogador desde quando ele estava muito bem pelo Cruzeiro, lá em meados de 2014. A primeira equipe, que é a única que fez uma proposta oficial, foi o Always Ready, que é uma equipe praticamente nova lá da Bolívia, mas que inclusive está na fase mata-mata da competição principal, que é a Libertadores. O outro que foi o Bolívar, equipe que o Cruzeiro vai fazer um amistoso no próximo dia 20, mas somente assim teve uma conversa para entender a sua situação com o Cruzeiro. Que vale lembrar, ele tem contrato com o Raposa se encerrando somente no final de 2023. Ou seja, só ele sairia se o Cruzeiro quisesse assim rescindir esse vínculo, ou também se o jogador recebesse uma proposta um pouco melhor. Que ele afirmou várias vezes que não tem interesse de sair do Cruzeiro por conta de toda a identificação que ele tem e tudo mais. Não gostaria de encerrar esse ciclo por agora. Bom, o Marcelo, que já possui seus 34 anos de idade, que chegou no início de 2020 com bastante expectativa. Eu jurava assim que ele seria o artilheiro isolado do Cruzeiro nessa Série B, mas foi de longe o que aconteceu. Disputando no total 33 partidas, marcou apenas 3 gols e contribuiu com uma assistência, que inclusive ainda foi na sua estreia. E assim, o único jogador que foi contratado e chegou à altura que nós estávamos esperando foi o caso do Rafael Sobis, mas tirando ele não teve nenhum outro. E bom, o Marcelo, que conta assim com um salário pago tanto por parte do Cruzeiro e também com a ajuda do Pedro BH, porque ele não está recebendo algo próximo de 150 mil por mês. E não duvido também o Cruzeiro chegar a um acordo de rescisão com o atleta, caso ele e o clube queiram assim. E eu não acho que o Marcelo já está ruim, que já deu essa sua passagem, e sem dúvidas pode sim ter uma grande recuperação para essa nova temporada. Porque eu lembro quando ele chegou, e realmente é um atleta com bastante identificação com o clube, que tem tudo para dar certo. Lembrando ele ainda que nessa entrevista afirmou que outras equipes que vão disputar a Libertadores e que também assim do futebol argentino e tudo mais, também sondaram a situação do atacante, mas até o momento não teve nenhuma proposta oficial chegando ao Cruzeiro. E o último assunto desse vídeo é sobre o zagueiro Bruno Viana. Jogador que foi anunciado pelo Flamengo na tarde desta sexta-feira, com um empréstimo até o término da temporada de 2021, com opção de compra de 7 milhões de euros, que atualmente gira na casa dos 45 milhões de reais. Bom, por que eu estou falando de notícia do Flamengo aqui no vídeo? Isso porque o Bruno Viana é revelado pelo Cruzeiro e que inclusive jogou 20 partidas por aqui ainda em 2016. E a Raposa, caso tenha assim, essa venda confirmada no final de dezembro, pode receber algo próximo de 1.350.000 reais, somente por ele ter passado aqui alguns períodos na base e também ter feito a sua estreia no profissional. E tem que ver ainda porque tem algumas partes que vai ter que passar para o PSTC lá do Paraná, e pode sim esse valor chegar bem mais alto, porque não se sabe qual o percentual que a Raposa teria caso ele fosse negociado. Eu coloquei um valor mínimo que seria de 2 a 3% visando essa negociação.
E a Raposa que deve receber muito mais do que isso ao longo de 2021, porque tem alguns outros jogadores que foram revelados por aqui e que serão pagos os fins de empréstimo dele, como é no caso do ponta Dudu, do Palmeiras, que foi emprestado ao futebol lá da Arábia, e caso a equipe lá do Catar tenha interesse de comprar o jogador, o Cruzeiro também iria receber algo próximo de 3 milhões de reais sem fazer absolutamente nada. E o Bruno Viana já era um desejo assim do Flamengo desde o início da temporada de 2019, e pelo Braga ele não vinha se entendendo muito bem com o novo treinador, que após 22 partidas pela equipe principal e marcou 2 gols, ele se desentendeu com alguns jogadores e principalmente com o técnico e passou a jogar na equipe B, porque ele não gostou nada disso e acabou se vendo com bons olhos essa possibilidade de se transferir para o Flamengo. E lembrando que a Lazio da Itália também chegou a monitorar a situação do zagueiro, e naquela época a equipe lá do Braga pediu um valor próximo de 60 milhões de reais, o que assim reduziu bastante visto os 45 milhões que pede ao término desse contrato. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. All I feel is my heart feeling.